antes de resolver as inequações de segundo grau, vamos fazer o estudo dos sinais das funções, tá? Que nós vamos precisar usar na resolução das inequações de segundo grau. Bom, existem duas funções, né, dois tipos de funções que nós estudamos até agora, né? Que foram as funções de primeiro grau e as funções de segundo grau. Bom, as funções de primeiro grau, tá? Vai ter essa aparência aqui, y é igual a ax mais b, tá certo? Bom, como é que eu vou fazer o estudo do sinal da função? A função de primeiro grau, ela vai ter uma única raiz. Então, essa única raiz eu vou chamar de x, tá? Esse x aqui vai dividir a nossa reta real em duas partes. Antes do x, depois do x. Eu sei que antes do x e depois do x, dependendo do valor dele, vai ser positivo ou negativo, tá? Agora, a função, que é o que eu quero o sinal mesmo, tá? Eu vou usar a regrinha da cama, tá certo? O que é cama? Contrário do sinal do A, que é esse A aqui, e mesmo o sinal do A, que é esse A aqui. Tá certo? Por que eu vou usar a regrinha da cama? Para não precisar ficar fazendo o desenho do gráfico. Eu sei que se o A for positivo, tá? Na reta real, a minha reta do gráfico vai estar com a inclinação nessa posição. Ela vai estar subindo. Então aqui a função vai ser negativa, aqui a função vai ser positiva. Agora, se o meu A, isso aqui é o A maior do que zero. Se meu A for negativo, A menor do que zero, o que vai acontecer? O meu gráfico vai estar com a inclinação assim, vai estar descendo. Então aqui ele vai ser positivo, aqui ele vai ser negativo. Se você usar a regrinha da cama, não precisa fazer desenho, né? Basta colocar o contrário do sinal do A, mesmo sinal do A. Bom, primeiro grau eu só tenho uma regrinha, é a regrinha da cama. Agora, segundo grau. Segundo grau, a função vai ser ax² mais bx mais c. E eu vou ter três tipos. Eu tenho quando delta for positivo, maior que zero. Quando delta for igual a zero. E quando delta for negativo, menor do que zero. Quando delta for maior do que zero, eu vou ter duas raízes, que geralmente a gente chama de quê? De x1 e x2. Quando eu tiver o x1 e o x2, eu vou usar a regrinha da cama, regrinha do ma, ca, ma, tá certo? Quando delta for igual a zero, eu vou ter a regrinha só do que vai ser uma raiz, eu vou ter a regrinha da mama, MA, MA. E quando o delta for menor que zero, eu não tenho raiz. Então é só a regrinha do ma. Agora, por que essas regrinhas? Tá? Do mesmo modo que na equação de primeiro grau, nós vamos usar a regrinha da cama para poder não precisar fazer o desenho, aqui é do mesmo jeito. Tá? Quando o delta for maior que zero, eu vou ter duas raízes. E como nós sabemos, o gráfico de uma função de segundo grau é uma parábola. Então, eu vou ter a parábola com concavidade para cima ou com a concavidade para baixo. Dessa maneira, aqui a função fica positiva, negativa, positiva. E aqui fica negativa, positiva e negativa. Se usar a regrinha do Macamá, vai ser totalmente dispensável ficar desenhando os gráficos. Quando o delta for igual a zero, tá? Eu vou ter uma única raiz, certo? E a parábola, ela vai passar exatamente com o vértice aqui, né? Então eu vou ter MA, MA, positivo, positivo, se a parábola tiver o A maior que zero, tá? Agora, se o A for menor do que zero, a concavidade da parábola fica para baixo. Aqui eu vou ter o x, vai ser negativo e negativo. No x, aqui tanto nesse quanto nesse, é o zero da função. Aqui ele é, a função vale zero. Agora, quando o delta for menor do que zero, eu não tenho raiz.
Como é que vai ficar o gráfico? Se o A for maior do que zero, a concavidade da parábola fica para cima e ele não encosta no eixo do x, que aqui é o eixo do x. Agora, se o A for negativo, a concavidade da parábola vai estar para baixo, tá? E aqui o A é negativo. Tá? A concavidade da parábola vai estar para baixo e a reta todinha vai ser negativa. E aqui a reta todinha vai ser positiva, não está para cima do eixo do x.